aumentar os seus próprios benefícios. O vereador no Rio ganha bem. Recebe um salário mensal de quase R$19 mil. Litros de combustível e, acredite, 4 mil selos por mês, entre outras regalias. A previsão é que só este ano as despesas da Câmara Municipal do Rio alcancem R$609 milhões. É quanto todos nós pagamos para que a Câmara fiscalize a Prefeitura e proponha novas leis. Está preocupado com a situação do Legislativo Municipal? Então ouve essa. O vereador João Cabral, do PMDB, com a assinatura de outros 39 vereadores, está propondo um aumento na aposentadoria dos parlamentares. Pelo projeto, o vereador que também seja servidor público da Prefeitura poderá se aposentar ao fim de seu mandato com um salário antigo e mais um outro proporcional ao de um secretário municipal, ou seja, cerca de R$15 mil. Um exemplo, o servidor que recebia R$5 mil da Prefeitura vai passar a receber mais 15 mil, ou seja, R$20 mil. Seriam beneficiados pelo projeto os vereadores com 3 mandatos consecutivos ou 4 intercalados. Hoje, os parlamentares que são funcionários aposentados da Prefeitura devem escolher qual salário devem receber, o da Câmara ou da Prefeitura. Na justificativa do projeto de lei, os vereadores citam como motivo a igualdade entre todos os funcionários, inclusive sob o aspecto financeiro, fazendo justiça aos funcionários que, por dedicação e competência, conseguem, por desejo da população, serem eleitos vereadores da cidade do Rio de Janeiro. No momento que o país vive, a gente não deveria nem estar debatendo qualquer possibilidade de aumentar os privilégios dos parlamentares. Esse projeto, ele vai na contramão do que a sociedade espera hoje do parlamento, né, que é agir com mais responsabilidade com os recursos públicos. Ninguém aguenta mais conviver com privilégios. Nós hoje temos um problema sério. O país atravessa uma crise econômica e o município também. Como é que nós vamos aumentar despesas para pagar aposentadorias? É muito grave isso. A gente ouviu na reportagem as opiniões de 2 vereadores que são contrários ao benefício. Mas o André Trigueiro também conversou com o autor da proposta. Vamos ver. Não é uma hora ruim para apresentar um projeto como esse, dadas as circunstâncias da economia do Rio de Janeiro e do Brasil? É importante citar, André, que a legislação hoje municipal da lei orgânica, o funcionário municipal que estiver num cargo por 10 anos ininterruptos ou 15 anos interpolado, estiver num cargo comissionado, ele incorpora esse cargo aos seus vencimentos. O servidor municipal que tem um mandato legislativo e estiver 12 anos no mandato legislativo, ele também, como servidor, incorporaria o equivalente ao salário DSE. Não é salário de vereador e não são todos os vereadores que se beneficiariam. Não é para arredondar para baixo em vez de arredondar para cima? Não, aí está uma deturpação. Eu estou querendo ser bem claro. Se ele está com mandato legislativo, ele vai assumir uma secretaria, ele incorpora aquele valor do secretário como funcionário municipal e não os outros vereadores totais. Os protestos surtiram efeito. Os vereadores acabaram de votar pelo arquivamento do projeto. O André Trigueiro acompanhou a votação. Depois de muita polêmica e confusão, os vereadores se reuniram no final da tarde em plenário e decidiram por ampla maioria pelo arquivamento do projeto. Foram 40 votos em favor do arquivamento, 11 abstenções e nenhum voto contra. Entre os que se abstiveram está também o vereador autor da proposta, João Cabral. E a pouco mais de 1 quilômetro da Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, deputados aprovavam o projeto de lei que reconhece calamidade pública do Estado na área financeira. A Lília Teles está na Alerj e acompanhou a votação. Oi, Lília, boa noite. Como ficou o texto que foi aprovado? Oi, boa noite, Ana Luísa. O que foi aprovado aqui hoje foi o reconhecimento da calamidade pública da administração financeira do Estado do Rio de Janeiro. O governo
governo já havia decretado essa calamidade, mas para ela ser validada, precisava antes passar pela aprovação dos deputados aqui na Assembleia, e foi exatamente isso que aconteceu. O texto original recebeu 57 emendas. Antes da sessão de votação, os deputados se reuniram, os líderes dos partidos se reuniram e durante 2 horas discutiram essas emendas, 13 foram aprovadas. Durante a votação, muitos servidores se manifestaram nas galerias contra o projeto de lei, mas ele acabou sendo aprovado com algumas alterações no texto original. Então, a partir de agora, o governo do estado do Rio de Janeiro fica temporariamente desobrigado de cumprir limites de gastos e também de endividamentos. Ô Lília, e quais são as principais alterações impostas pelas emendas, hein? Olha, a preocupação de muitas dessas emendas apresentadas hoje aqui era com relação à garantia do servidor concursado de que ele não será demitido, e isso ficou garantido. A validade desse projeto de lei é até 31 de dezembro de 2017. Outra grande preocupação era com a lei de responsabilidade fiscal. Com essa calamidade, o Estado, por exemplo, ele não se exime de contratar licitação na hora de algum serviço, de contratar serviços, ele tem que fazer a licitação. E todos os recursos que entrarem devem ser obrigatoriamente usados no pagamento de servidores, segurança, saúde e educação. Os deputados também, eles cobram nas emendas para que o governo apresente medidas anticrise para esse momento do Estado aqui. Eu conversei com deputados que votaram contra e também a favor desse projeto de lei. Eu, em princípio, era contra um decreto que não fazia nenhuma alusão à lei de responsabilidade fiscal. E uma das emendas foi obrigando a escrever no texto do decreto e não na justificativa, que ele está respaldado no artigo 65 e no 66 e que está suspendendo os 3 artigos da LRF que puniriam os servidores até mesmo com demissão. Nós teremos que entender que o Estado não pode ficar nesse buraco. Mas não é o servidor que tem que pagar as penas do buraco. Esse projeto, por exemplo, pavimenta o caminho para que o governo possa aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos. Porque quando o governo aumenta a contribuição previdenciária dos servidores, ele aumenta também a sua parte patronal, o que aumenta o gasto com o pessoal. A partir desse projeto, o governo pode fazer isso e, mais uma vez, jogar as contas da crise nas costas do servidor. E vamos ver quais são as reivindicações dos servidores que protestavam hoje na Alerj. Hoje nós estamos aqui, junto com o restante do funcionalismo público, para protestar contra a PL do estado de calamidade pública. Porque nós, da educação, fizemos 5 meses de greve esse ano, estamos vivendo uma situação precária das escolas, além da questão do atraso dos pagamentos dos funcionários e professores. Entendemos que essa PL vai prejudicar muito o funcionalismo, abrindo precedentes para redução de salários e até a demissão de funcionários estatutários. O que eles querem aqui é um cheque em branco dos deputados para que depois chegue o denominado pacote da maldade. Então nós achamos que eles têm outros mecanismos de gestar o Estado. Eles podem mexer em diminuição de propaganda, ele pode parar com as obras, ele faça que ele diminua consideravelmente o quantitativo dos cargos comissionados, ou seja, não pode esta conta, mais uma vez, não há condições, nós não vamos suportar, e isso eu falo em nome da Polícia Civil. Vamos voltar a falar com a Lília Teles. Lília, outro projeto importante para as finanças do Estado foi aprovado hoje, né? Esse projeto de lei, ele limita a isenção fiscal. A partir de agora, ele revoga a Lei 4.321, ou seja, a partir de agora o governador fica proibido de dar incentivos apenas por decreto. Todos os pedidos de incentivo a empresas têm que passar antes pela Assembleia Legislativa, ser votada aqui pelos deputados e precisam também justificar se essa isenção, se a empresa merece esse tipo de benefício. Ana Luísa. Obrigada, Lília, pelas informações. Daqui a pouco, aqui no RJ, a lista dos